Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Pô, isso provavelmente você já sabe, né? Quem me acompanha sabe disso. Mas tem um segredo que quase ninguém te conta. Tá curioso para saber que segredo é esse? Clique no primeiro link na descrição logo abaixo do vídeo. Vamos para o corte. Aqui no Brasil, o pessoal tem muito essa mentalidade de comprar imóvel, e isso é uma herança de uma época hiperinflacionária. Então a minha avó, por exemplo, ela falou, desde que eu sou pequenininho, ó, investimento é comprar tijolo, é comprar imóvel, quem compra terra não erra. Porque de 54 a 94 foi o ano que começou o Plano Real, a gente teve 40 anos seguidos de inflação de no mínimo 2 dígitos, às vezes 3, às vezes 4 dígitos. E o imóvel, ele tem uma correção pela inflação. Então as coisas vão ficando mais caras, ele vai ficando mais caro também. Muito do que a gente chama de valorização imobiliária é só a inflação, que está fazendo o preço de tudo subir no final das contas. O que estamos vivendo hoje, né? Isso, uma inflação de 2 dígitos é acumulada em 12% nos últimos 12 meses. Então o imóvel acaba sendo uma proteção para isso. Mas agora a dúvida, compra ou não compra imóvel, depende muito de quanto patrimônio a pessoa tem e da fase da vida que ele está. Lá atrás, vários amigos meus fizeram financiamento. Os caras estão pagando até hoje. Se eu tivesse feito financiamento quando a gente começou a morar junto, eu teria comprado um apartamento no Rio de Janeiro, que é um local que eu não quero mais morar. Esse apartamento não atenderia a gente mais, porque simplesmente vai mudando a prioridade da família. Nossa vida mudou, Nossa vida mudou. Ia comprar apartamento pequeno, daqui a pouco vai ter filho. Mudaram, então não ia caber. A gente mudou de cidade, mudou de emprego. Lógico que eu poderia revender esse apartamento, mas o ponto é também o que eu fiz com o dinheiro. Porque na hora que eu compro um apartamento, eu tô imobilizando. Se eu não fizer um financiamento, que é uma ótima hipótese, quase todo o capital que eu teria em uma única aplicação, digamos assim. Tudo bem que eu deixo de gastar com aluguel, mas eu tô concentrando muito risco. Ela deu exemplo, você tem um vizinho mala, mas tem gente que compra um apartamento e um prédio que depois tem um defeito estrutural, por exemplo. E o cara colocou todo o patrimônio dele lá. Isso sem considerar financiamento, em um país de juros muito altos. E o ponto é que a gente não quis comprar para investir o dinheiro. E foi ótimo. Foi uma das melhores sacadas que a gente teve na vida. E até você perguntou, agora não tá valendo a pena comprar, né? E na minha visão, depende muito, porque hoje tá ridiculamente fácil, e eu não sou uma pessoa que usa esse tipo de jargão no mundo financeiro, mas é porque tá muito fácil você ganhar 1% ao mês. A gente tá na taxa de juros que tá em 12,75%. Isso é 1% ao mês para você investir na renda fixa mais conservadora que existe aqui no Brasil, que é emprestar dinheiro pro governo. Isso quer dizer que se você investe, só deixando, simplificando pra galera que não entende nada, se você investe 500 mil, você ganha 5 mil por mês. Se você tirar, você segue ganhando 5 mil por mês. Então, tipo, aí, é uma coisa que não acontecia nos últimos 4 anos, amor. Pois é, desde 2015. E aí tem um ponto bem interessante. Tá, 7. Se uma pessoa compra, ela tem 500 mil, pode investir pra ganhar 5 mil ao mês. Ou ela pode comprar um imóvel pra alugar pra você. Quanto que é o aluguel de apartamento de 500 mil? Não é 5 mil. Muito menos. Uns 3 e pouquinho. Eu tenho amigos que moram no mesmo condomínio que a gente, de aluguel. E pagam uma nota de aluguel. A Malu sempre fica assim, meu Deus, é muito dinheiro pra pagar de aluguel. Só que esse mesmo dinheiro investido rende mais do que o dobro pra eles. Entendi. Então eles botam o dinheiro em fundo imobiliário, por exemplo, que tá pagando também vários 1% ao mês, eles tiram dinheiro, pagam o aluguel e ainda sobra um dinheirão. Eu não sou contra alguém comprar uma casa. Não é isso, mas é que o brasileiro compra muito mal. Porque o que ele faz? Ele não tem dinheiro, ele dá aquela entrada mínima, e aí faz um financiamento que pra caber no bolso ele vai parcelar em 35 anos. Aí paga 5 casas. Não, o cara vai pagar 2 casas, não vai chegar a pagar 5. Só que ele tá pagando um caminhão de juros pro banco, e depois o pessoal fala, nossa, o lucro do banco é bilionário. Porque o banco pega o teu dinheiro da poupança, te dá um pouquinho de juro, e quando empresta no financiamento é por uma taxa mais alta, ou no empréstimo pessoal por uma taxa mais alta ainda, ou cheque se é uma taxa mais alta ainda, tem uma máquina de gerar dinheiro. E quem alimenta isso é o brasileiro, porque ele tá sendo educado para fazer dívida. Ter um financiamento no Brasil é o comum. Mas eu não diria que é o normal, não com uma taxa de juros tão alta quanto a gente tem. Seria muito melhor no começo da vida, aquele casal que acabou de casar, morar de aluguel, investir. Até porque eles estão numa cidade, daqui a 2 anos estão em outra, depois de 3 estão em outra. Eles vão investindo, vão construindo patrimônio, e aí um dia eles compram a casa dele. Se quiserem, porque às vezes eles podem aprender a investir tão bem que não precisa. Deixa o dinheiro lá rendendo mais. Com 10 anos de idade, meus pais separaram, fui morar com a minha mãe no Rio de Janeiro, e a minha mãe entrava e saía de uma casa igual troca de roupa. Minha mãe é uma ótima pessoa, mas ela tinha um total descontrole com a parte financeira. Os meus pais, quando separaram, o meu pai era um cara que não ligava pra dinheiro. E a minha mãe era uma pessoa que tinha descontrole com o dinheiro. Ele era desligado, ele não consumia muito. Ele só era desligado. E ela era descontrolada. Na época, quando eles separaram, meu pai ficou com dívidas que compravam um imóvel. E aí ele ficou com essa dívida, minha mãe foi sem a dívida e fez um monte de dívidas novas. E meu avô sempre tapando buraco. Não, pra vocês entenderem. E eu vendo aquilo, eu falei, eu não quero que isso aconteça comigo, pô. Eu não queria que isso acontecesse na minha vida. E aí eu sempre falei, desde pequeno, eu vou ser rico. Eu sempre falava isso.
A minha avó fala que quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos, 10, 11 anos, foi a época que o real, ele varia 1 para 1 com o dólar. Em 98 deixou de valer. Foi direto, né, 2 para 1. E eu fazia a conta e falava pra minha avó, vou ter tantos dólares quando for mais velho. Tantos dólares, não sei o quê. Daí minha avó, mas por que dólar? Se a nossa moeda é o real, daí eu falava, porque o dólar vale mais. Eu sempre quis ter dinheiro, eu sempre falei, vou ser rico, vou ser rico, vou ser rico. Eu só não sabia como é que eu ia fazer isso. Que nunca imaginou que o dinheiro era tão importante. Só que por que eu fui pro exército? Porque com 17 anos eu não sabia o que fazer da minha vida. Aí eu pensei, faço direito, faço educação física. E aí tinha um concurso do exército que era 1 ano antes dos outros. Porque você passava no 2º ano pra fazer o 3º no exército, enquanto os outros era fazer o 3º e ia pra faculdade. Aí eu tentei o concurso, eu não passei. E aí quando eu não passei, eu quis ir de fato. Eu falei, nossa, não passei, fiquei meio frustrado. Aí no ano seguinte eu saí da escola, minha família toda foi contra, só meu pai que falou, não, tudo bem, eu te apoio se você for estudar. Eu fui pro cursinho, eu estudava 6 horas por dia no cursinho, e eu fui o primeiro colocado do cursinho. Caraca. E eu não sabia na época que eu era inteligente, porque eu fiquei durante tanto tempo só tirando a média pra passar de ano, que eu simplesmente não sabia. E até no cursinho foi engraçado que no primeiro simulado eu fiquei em primeiro já. Era de história e física. Eu gabaritei história e fui muito bem em física. Aí um cara que estudou comigo no colégio, ele chegou e viu a classificação, me olhou lá como primeiro e falou, nossa, Perini, tá em primeiro? Que sorte, hein? Aí eu, pois é. O pessoal até pergunta, dá trabalho gerir, né, administrar muito dinheiro? Eu adoro essa frase. Não, trabalho é pra administrar pouco. É óbvio. Quando é muito mais tranquilo, pô. Administrar escassez que é complicado. Então lá atrás, quando a Malu não trabalhava, dava mais trabalho. Porque a gente tinha poucos recursos pros dois e ainda queria investir 30% do que ganhava. Então a gente era muito mão de vaca. A gente era muito mão de vaca. Eu ia no salão, eu fazia a nossa própria comida, eu não tinha empregada dentro de casa, eu lavava o banheiro, eu lavava a salada, preparava a comida, eu gravava meus vídeos, eu fazia minha edição, eu fazia tudo, né? A gente fazia tudo, eu preparava, lavava a nossa roupa, passava a roupa. Então era tudo internalizado, né? A gente não delegava nada. Tem até um ponto interessante, né? Nessa época, já no final, assim, da minha carreira como militar, eu ganhava uns 10 mil. E a gente investia 3, sobrava 7, pagava as contas, não sei o que, e depois dividia uma parte para consumo. A Malu podia consumir R$1.500. Ela nunca gastou os R$1.500, todos. Ela sempre gastava menos. Só que, se eu for pegar 1.500 de 10 mil, é 15% da renda que ela podia gastar. Então hoje ela fala, hoje eu era muito mão de vaca, hoje eu não sou. Hoje ela gasta muito menos de 15% da renda que ela faz. Gasta quase nada. Mesmo que ela compre as coisas caras, porque a gente aumentou exponencialmente a renda no final das contas. Geralmente as pessoas criticam, né? Igual, sei lá, eu lembro que no passado tinha, fulano que o jogador de futebol foi na balada e gastou R$100 mil numa balada. Aí falam, isso é um absurdo, sendo que o cara ganha milhões, né? Então isso é uma porcentagem muito pequena do salário dele. Enquanto o pessoal vai na balada e gasta R$5 mil, né? E acha que tá arrasando, que tá tudo bem, sendo que ele ganha, sei lá, 10. Ou seja, metade do que ele ganha, ele gastou. Então é bem diferente a porcentagem. E é isso que faz a diferença no final das contas.